Muito bem, meus amigos, em mais um episódio do programa Conexão Economia, que é fruto da parceria entre o Conselho Regional de Economia e a TV Encontro das Águas. Hoje temos o tema Perspectivas para o Desenvolvimento Econômico da Região Amazônica. E hoje temos um convidado muito especial, que é o Dr. Kleber Mourão, economista de carreira da Sudan, que também já foi professor universitário, hoje é presidente do Conselho Regional de Economia do Pará e do Amapá. Hoje nos visitando aqui no Amazonas e nos brindando com um bate-papo aqui para falar sobre desenvolvimento, falar sobre economia, para falar um pouco da história da região norte, de como desenvolveu a região amazônica, especialmente na área econômica, e também olhando um pouco das perspectivas. Seja muito bem-vindo, Kleber, já te passo aí de primeira aí para lhe dar as boas-vindas. Meu querido colega Márcio Paixão, presidente do Conselho Regional de Economia aqui do Amazonas, meu querido colega, amigo Maurício Cefaí, ex-presidente também aqui do Conselho. É sempre uma satisfação poder voltar aqui em Manaus, aqui no Amazonas, e estar conversando, trocando ideias com vocês, né, para que a gente possa sempre estar pensando a região, né, o desenvolvimento do nosso povo e melhorando as condições de vida da nossa população aqui no norte e na Amazônia em especial. A gente tem falado bastante sobre essa questão de como desenvolver a região amazônica. Já tivemos aqui episódios que nós falamos sobre reforma tributária, um pouquinho de desenvolvimento, especialmente a parte de infraestrutura, né, que a região amazônica de uma forma geral, e em especial o Amazonas sofre bastante ainda com conectividade, as estradas ainda, os nossos rios que têm balizamento, etc. Mas assim, a gente queria fazer dessa vez um sobrevoo, na verdade, um en passant sobre o nosso pensamento econômico com relação à Amazônia, à região norte de uma forma geral, como o governo, historicamente aí, os governos que desde a época dos militares, como é que eles pensaram em desenvolver uma região distante, uma região de difícil acesso naquele momento, hoje com um pouco mais de acesso, mas há 50, 60 anos atrás, muito mais difícil acesso, de isolamento e etc. E o Exército acabou desenvolvendo vários estudos, vários planos para desenvolver uma região que até então era distante, com difícil acesso. Como é que você enxerga isso? Fazendo um breve histórico aí para a gente chegar nos dias atuais. Então, Márcio, muito se fala da Amazônia, né? Em todos os cantos, acho que do mundo, do globo, muito se fala da Amazônia, mas efetivamente pouco se conhece da região, né? Isso. Eu costumo até brincar que muitos gostam de falar da Amazônia, mas de fora da Amazônia, não vindo aqui, não visitando, não nos visitando, né? Então, esse é um detalhe. E é importante que nós conheçamos a nossa região, que nós, como amazônicos, a gente possa estar sempre trabalhando na divulgação de informações e na socialização de reflexões, de perguntas, que possam favorecer o debate e promover alternativas, né, que possam nos tirar dessa condição que você colocou já histórica, de um certo isolamento hoje bem menor, né, mas de um certo isolamento até geográfico um pouco, né, por condições de acesso do resto do Brasil. Bem, eu diria que, assim, em grandes números, né, a Amazônia ela ocupa aproximadamente 60% do território nacional. São 9 estados, toda a região norte, os 7 estados da região norte, mais o Mato Grosso e uma boa parte do Maranhão. Então é uma região muito grande e, por ser muito grande, muito diversa, né? Muito dispersa, né? Dispersa, diversa, né? Costumamos brincar, em tom de brincadeira, mas é verdade, que nós temos várias Amazônias dentro da Amazônia, né? Ontem nós conversávamos no evento, no seminário que está sendo promovido aqui pela Sudan sobre incentivos fiscais para os profissionais de economia, administração e contabilidade, e nós conversávamos exatamente sobre isso, que a economia do estado do Amazonas ela tem uma particularidade, né? O Amazonas é ainda com grande parte de cobertura florestal, em torno de 90%, o Amazonas com polo industrial praticamente cravado na floresta, consolidado no meio da floresta e com tendência a se desenvolver cada vez mais. O Amazonas, que possui a sua capital, Manaus, que é o 6º PIB municipal do Brasil. Isso é
efetivamente significativo, né? O PIB de Manaus ele só perde para o PIB municipal de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília e recentemente Maricá, no Rio de Janeiro, por conta da exploração do petróleo. O sexto é Manaus. E por que Manaus desponta com esse PIB tão significativo? Exatamente porque, ao meu ver, porque Manaus possui aqui o polo industrial de Manaus, né? Grandes empresas, grandes conglomerados da economia nacional e até internacional, mundial, estão aqui inseridos e produzindo. Então, isso é muito significativo. Por outro lado, se a gente for falar um pouquinho lá do meu estado, de onde eu venho, né, o Pará. Qual irmão Pará? O nosso irmão. Depois a gente vai falar de rivalidade, tá? Nem tem quase, né? O estado do Pará, ele é um pouco diferente dessa economia que nós vemos aqui no Amazonas. O estado do Pará, ele praticamente já está todo ocupado. Se aqui, com uma estrutura geográfica grande, maior que a do Pará, são 62 municípios, no Pará, que é um pouco menor geograficamente do que o Amazonas, o Pará tem 144 municípios, ou seja, o estado do Pará ele já está quase que todo povoado, uma boa parte. Então, mais que o dobro dos municípios do Amazonas. E isso daí dá um pouco dessa dinâmica que a economia paraense tem, né? Então, nós temos uma produção bem diversificada, que passa por minério, passa pela questão da agropecuária, sim, tá vendo aqui, passa pelo comércio, serviço, enfim. Nós temos uma economia realmente bem diversificada e que nos consolida com para a região uma boa participação no PIB, para a região. Algo em torno de 2,5%, 3% do PIB nacional, o que é muito pouco, mas para a região acaba sendo uma das maiores contribuições relativas do PIB, né, para o PIB nacional. Então, como vinha dizendo, nós temos várias Amazônias dentro da Amazônia. Então, quando nós vamos pensar em termos de políticas públicas, a política pública ela não pode ser unificada, porque ela tem que compreender essa dinâmica diversificada da região. Então, a política pública ela tem que ser pensada e planejada e estruturada. Absorvendo essas peculiaridades. Absorvendo cada uma dessas peculiaridades para que a política tenha eficiência, eficácia, efetividade. Né? Então, é isso que a gente busca. Atingir o alvo, né? A população em si. Perfeito, porque exatamente o que eu comentei ontem na minha fala, pela manhã de ontem, exatamente sobre isso. O principal de tudo é que aqui na Amazônia nós temos 30 milhões de residentes. Então, todas essas medidas que são implementadas, que são adotadas, elas vêm no intuito de melhorar a condição de vida desses 30 milhões de residentes que aqui estão. Esses 30 milhões, aqui não é só árvore, não é só floresta, não é só biodiversidade. São 30 milhões de pessoas, tem muita gente, gente boa, gente trabalhadora, né, que acorda cedo, passa o dia trabalhando, dorme tarde para levar o sustento para sua casa. Dentro do que você está falando, e hoje, numa sessão plenária lá da Assembleia, falaram muito IDH e desenvolvimento do interior. Nós temos essa pujança hoje do nosso polo industrial, temos toda uma questão também, falando um pouco do que você disse, do estado do Pará, bem dividido, mas nós precisamos descentralizando e tendo as oportunidades e também a questão de quais as economias que vão se encaixar. Quando você fala no estado do Pará, que é quase praticamente todo ocupado, então ele tem uma economia diversificada, né? Aí eu gostaria até que você dissesse esse comparativo, por que lá ficou assim e aqui nem tanto. Eu não sei se você tem um pouco desse pensamento de... Eu creio, sabe, Maurício, um pouco que por conta desse acesso, né, ao Pará, ele seja um pouco mais facilitada comparativamente ao Amazonas, a Manaus, né? Então, eu creio que em boa parte seja por isso, né? Então, onde há maior facilidade de acesso do homem chegar e se instalar e produzir naquela região, isso acontece de maneira mais natural, né? Então, não direi isolamento, mas esse maior distanciamento de Manaus do resto do Brasil, né? Que o acesso se dá exclusivamente mediante
rios, barcos e a isso é malha verdade, viária aérea, né? Aérea, então isso dificulta talvez um pouco essa proximidade de Manaus e do Amazonas com o resto do Brasil. Né? Mas isso é mapeado pelas políticas públicas, isso sempre é apontado nas políticas públicas, mas eu entendo que, como tudo na vida, né, tem os prós e contras, e eu entendo que esse aspecto do Amazonas, ele favorece para que o Amazonas, o que aparentemente pode ser contraditório, mas não é, ele favorece para que o Amazonas tenha uma indústria relevante instalada aqui. Sim. Ainda que muitos critiquem essa indústria, Não conhecem, mas nós que conhecemos, nós sabemos que é uma indústria forte, né, muito fortalecida, que já fala inclusive em indústria 4.0. Né? Recentemente eu estive aqui na Expo PIN, né, que fala exatamente disso, da indústria 4.0. Então, nós temos isso em Manaus, no Amazonas, e temos também uma floresta bem preservada, que é o que se tenta no mundo inteiro, né, conciliar o crescimento econômico com a preservação ambiental, né? Então, o estado do Amazonas, ele consegue, de certa forma, ao meu ver, ele consegue equalizar isso de uma maneira bem interessante, né? Eu acho que com mais facilidade, inclusive, do que outros estados da federação. Você vê que o polo industrial, vamos falar que a empresa Jabil, ela foi certificada pelo Instituto Alemão, que é um instituto que desenvolveu a indústria 4.0, e ela foi certificada com o maior nível de maturidade de segmento de indústria 4.0 e inovação. A Ecatec, que é um instituto da Alemanha que tem essa certificação internacional, e hoje a planta da Jabil de Manaus tem essa certificação do maior grau de maturidade, que é o maior grau de utilização dos elementos, dos componentes que fazem esse conceito de indústria 4.0. Isso é fantástico, né? Você vê? Isso é fantástico. Para quem está fora da Amazônia, não sabe que nós temos isso aqui. Exatamente. Né? Isso é fantástico. Exatamente. E vamos dizer, essa dualidade, né? Por um lado você tem um polo altamente tecnológico, com indústria 4.0 consolidada, e por outro você tem o interior, e o interior, quanto mais distante, mais isolado, mais, vamos dizer assim, vive de forma ainda com subsistência, né? Basicamente ali com recursos naturais de subsistência para sua alimentação, algumas transferências de renda, política de transferência de renda. Mas olhando agora para instrumentos de desenvolvimento econômico, instrumentos de políticas públicas, a gente vê que no tempo foram criados, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, que é o polo industrial, não podemos falar de Suframa, foi criado também conjuntamente a Sudan, para o Nordeste foi criado a Sudene, e por aí vai. Deixa eu focar um pouquinho aqui, falando um pouco de Sudã de uma forma geral. A Sudã hoje teria quais instrumentos que trabalha fortemente, quais os pilares que a Sudã desenvolve, olhando a Amazônia, lembrando que a Sudã, ela olha os estados todos da Amazônia, embora esteja com sede no Pará, em Belém, mas ela tem abrangência em toda a Amazônia. Legal. Excelente observação, Márcio. Excelente observação. Eu sempre gosto de aproveitar os espaços onde a gente é convidado e vai, enfim, para falar um pouco desses instrumentos que a Sudã dispõe dentro dessa perspectiva do desenvolvimento regional, de promover o desenvolvimento regional. Eu sempre gosto de falar desses instrumentos porque eles parecem que ainda ficam meio adormecidos. A sociedade... O grosso da sociedade ainda não tem a percepção desses instrumentos. De valor, né, do instrumento para a região. Né? Então, eu vou, de maneira resumidamente aqui, citar 3 instrumentos que a Sudã dispõe para a sociedade e que podem ser são utilizados como instrumentos de fomento ao desenvolvimento na região, como você falou, não de Belém, Pará, mas da região da Amazônia Legal como um todo. Um primeiro instrumento, que é bastante conhecido, principalmente aqui dos nossos colegas, nossos irmãos amazônidas, são os incentivos fiscais, né? Então, a Sudã, ela tem um instrumento onde ela permite que haja uma redução de 75%
no imposto de renda sobre pessoa jurídica para algumas determinadas empresas, empreendimentos Atividade. que são considerados prioritários para o desenvolvimento da região. Então nós temos um decreto federal. Perfeito. Esse decreto lista essas atividades que são prioritárias para o desenvolvimento regional, e essas atividades, se trabalharem com lucro real, se atenderem a alguns outros requisitos que a gente verifica nas nossas análises, essas empresas, então, para cada real que deveria ser pago de imposto de renda à pessoa jurídica, ela efetivamente paga só 0,25%, porque 75% o governo renuncia disso daí, né? Então é um forte instrumento de promoção, De incentivo, de benefício. incentivo. E aí o empresário pode utilizar desse recurso para Perfeito. expandir, para modernizar a planta. Exato, para implantação, para modernização, para diversificação de plantas industriais, nesse sentido. E detalhe, com uma grande, eu diria, previsibilidade, como a gente conversava ontem, uma grande previsibilidade Sim. e segurança jurídica, em qual aspecto? No seguinte aspecto, esse instrumento, uma vez que a empresa obtenha o laudo, né, ela vai gozar desse incentivo por 10 anos. Ceteris paribus, ou seja, tudo mantido constante, como está, né? a empresa goza desse incentivo por 10 anos. Olha que maravilha. Então isso é fantástico. Né? Isso dá um fôlego para o empresário, dá uma disponibilidade. Recursos disponíveis que seriam pagos para impostos podem ser destinados a reinvestimentos. Com um detalhe, ainda há essa opção do reinvestimento. Porque esse 25% que a empresa pagaria de imposto, ela pode, 30% disso é depositar em uma conta no Banco da Amazônia, fazer a opção pela modalidade de reinvestimento, fazer a contrapartida dela de empresa, como enquanto empresa, e mais adiante, 5 anos, 3 anos, mais adiante, quando a empresa decidir que já pode se modernizar, que já deve se modernizar, então ela apresenta ela pleiteia junto à Sudam a reaver esses recursos que estão depositados no Banco da Amazônia. Uma parte que seria da União, porque é o imposto que ela depositou Sim. ali, e outra parte de recursos próprios. E então a empresa ela obtém esses recursos de volta ao seu caixa para efetuar a aquisição de máquinas e equipamentos que levarão Isso é mais um benefício, ao né? desenvolvimento. A redução de Perfeito. 75, mais o Em 30%. cima dos 75 acaba tendo mais uma opção, que é o reinvestimento. Então, Mas isso, rapidamente, isso é um dos instrumentos. Você falou Instrumento, 3 aí. Perfeito, Então, conclui isso aí. perfeito. conclua. Temos outros 2 instrumentos que eles são financeiros, vamos dizer dessa forma. Nós temos um fundo, que é o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, né? Então esse fundo, ele financia, na maior parte, eu digo sempre dessa forma, ele financia prioritariamente, mas não exclusivamente, Perfeito. ele financia prioritariamente obras de infraestrutura, né? Então é um fundo que ele financia grandes empreendimentos, grandes projetos na região, mas para que esses projetos dotem a região de maior infraestrutura. Porque esse é exatamente um dos principais gargalos que a região enfrenta para se desenvolver, né? Por que nós precisamos conceder incentivos, estímulos para atrair as empresas para cá? Porque a região não dispõe de infraestrutura adequada para atender esses empreendimentos. Então, aí o governo, através de políticas públicas, elabora todo esse instrumental, todo esse cabedal de instrumentos. Então, o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, só para citar um exemplo, ele tem sido responsável, não unicamente, mas ele tem colaborado em grande parte para a geração de energia, para a geração e condução de energia na região. Hoje, o Brasil, todos os estados do Brasil estão interligados no sistema SIM, de energia. Sistema Interligado Nacional. Em boa parte, isso se deve por conta de financiamentos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, que financiou, por exemplo, a construção desses linhões que levam energia aqui. Isso, a última interligação Manaus-Boa Vista, Roraima, foi com o fundo FDA, que fala, perfeito, né? Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, né? Então percebam que tem
um viés social por detrás disso. Não é só o viés empresarial de atrair empresa. Por que a gente precisa atrair empresa? Porque a empresa gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento, né? E vão realizar. Geram novos tributos. E precisamos disso, mas tem o viés social, como você citou muito bem, Márcio, agora a questão da energia, amplamente diversificada. A energia ela traz, né? não só o desenvolvimento por meio de infraestrutura, mas também da inclusão social, né? Perfeito. A inclusão, a população tem acesso à internet, tem acesso à televisão, tem acesso à água gelada. É uma inclusão até de cidadania. E também, a gente pode até além. Como que uma indústria tem condições de se instalar em uma região onde a energia não é segura? Né? Que é um insumo básico, né, para uma indústria. Exato. Né? Então, energia é condição básica, né, para o desenvolvimento. Um dos elementos básicos para que o desenvolvimento ocorra em uma região. Tá. Falamos de dois. Agora vamos para o terceiro aí. Maurício está aqui, tá doido para entrar em campo aqui. Maurício, o terceiro instrumento, Maurício, ele é bem conhecido, eu acredito, de todos. Eu acredito da sociedade. Eu digo que na sociedade é o mais conhecido. É o Fundo Constitucional do Norte, o FNO. Esse aqui é bem conhecido. O FNO tem um detalhe. Os incentivos fiscais da Sudam e o FDA, ele alcançam todos os 9 estados da Amazônia Legal. O FNO ele já pega só os 7 estados da região norte. Região norte. Pontualmente. Tira o Maranhão, tira o Mato Grosso. Mato Grosso. Então, o FNO ele é o instrumento mais democrático. Se os outros dois têm um certo direcionamento ou uma prioridade para determinados setores, o FNO ele acaba financiando. Eu brinco que o FNO financia tudo, porque ele financia o grande, o pequeno, o médio, ele financia o rural, o urbano. Vamos organizar da seguinte forma: ele já financia o setor primário, secundário e terciário. Perfeito. E dentro desses setores, todos os segmentos, até o micro, pequeno. Tudo. Obviamente que tem algumas pequenas atividades que ele não financia, mas por questões que tem risco à imagem do banco, risco à imagem da política pública. Certo. Mas no geral, é o mínimo, na verdade, que financia praticamente tudo. E é um grande aliado, né? O FNO ele é um grande aliado da sociedade. Porque, como eu disse, o pequeno tem acesso também. Né? O FNO é gerido pelo BASA, que faz a gestão, no caso, né? Márcio, eu diria que o FNO operacional, né? O FNO ele é o agente operador. O Banco da Amazônia, ele é o agente operador do FNO. O agente financeiro operador do FNO. Né? O regramento, a questão da normatização, da definição dos setores, isso acaba sendo organizado, normatizado pela Sudam, né? porque é um dos instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, mas o agente financeiro operador é o Banco da Amazônia, que é um grande parceiro na região, né? O Banco da Amazônia aí tem longa história e grandes contribuições para com o nosso povo aqui. E o FNO ele veio a partir da Constituição. Perfeito. Né? O FNO é um fundo constitucional, né? Eles foram criados com a Constituição em 89, depois da Constituição de 88, e ele vem nesse sentido também de proporcionar o financiamento a taxas mais acessíveis do que as taxas de juros do mercado. Mas o Maurício, do mercado bancário, Maurício tá aqui por que quando se fala em desenvolvimento regional, Kleber, Márcio, não pode deixar de falar em 3 entidades muito importantes, que é a Sudam, Suframa e o BASA, que é o grande financiador disso tudo. E aproveitando que você veio aqui para uma atividade, essa atividade é aproximação, inclusive, com os profissionais que vão ser os grandes construtores disso tudo, dos projetos. Esse tipo de trabalho, está sendo necessário? Qual é hoje a grande dificuldade que você vê de chegar projetos? Os números poderiam ser maiores, a captação de recursos maiores, talvez a falta não é o conhecimento em si, mas é o acesso. É necessário esse trabalho de divulgação desses instrumentos, porque quanto mais informação, melhor, né, para a tomada de decisão. Então, isso é necessário. O que ocorre
mas isso vem mudando também já bastante, mas a geração anterior à nossa, existia uma concepção de que o que era público, o que era financiado pelo poder público, não precisava voltar para o poder público. Os famosos financiamentos a fundo perdido, né? E nós não podemos mais pensar dessa maneira. Tem que ter uma sustentabilidade do perfeito. Fundo. O fundo ele tem que se sustentar. O governo financia através do fundo, mas esse recurso, em algum momento, ao longo do tempo, ele tem que voltar para o fundo e financiar outras atividades. Está se capitalizando. Então, ele tem que ser autossustentável nesse sentido, né? Então, essa mentalidade ela já vem mudando, mas o que a gente percebe é que o empresário que tem uma ideia, que tem um projeto e que acredita nesse projeto, ele vai atrás do recurso. E ele faz comparações e tudo, e ele acaba embarcando, ele acaba obtendo o recurso. Porque ele acredita no negócio que ele está empreendendo. Mas o empresário, tem empresário que ele não acredita tanto, ele tem receio, ele fica duvidoso, então aí ele acaba não arriscando. Mas vamos voltar daqui a pouco. Né? Daqui a pouco a gente volta, porque a gente vai aprofundar um pouco. Eu não terminei não ainda. Olha aí, o Maurício está ansioso aqui, mas a gente não vou falar de barrismo. Vamos chamar o intervalo, que ela começou a esquentar aqui. Agora vai começar o barrismo, começou a ficar legal. Até mais, a gente já volta, já. Voltamos com mais uma edição do programa Conexão Economia, que é fruto de uma parceria entre a TV Encontro das Águas e o Conselho Regional de Economia Amazonas e Roraima. Hoje, no nosso episódio, o tema principal é perspectivas para o desenvolvimento regional da Amazônia. E o nosso convidado especial é o Dr. Kleber. O Dr. Kleber, que é economista de carreira da Sudam, é presidente do Conselho Regional do Pará e Amapá, e é o nosso amigo aqui, nosso convidado muito especial. Kleber, muito obrigado mais uma vez pela presença. Estávamos falando agora há pouco aí com relação à informação, ao acesso aos projetos que são apresentados. Eu queria aprofundar no seguinte aspecto, até trazendo para o seminário que a gente apresentou aqui, né? Acho que o seminário ele traz uma inovação, que é a atualização no manual de procedimentos para quem precisa apresentar os projetos para ter acesso aos benefícios fiscais, que são os incentivos fiscais. Geralmente, esses projetos são apresentados pelos profissionais, os projetistas que representam as empresas e apresentam esses projetos. De vez em quando precisa ser atualizado, e parece que houve agora uma atualização. Eu vou deixar o Kleber falar sobre essa atualização, até porque ela precisa ser bem difundida, as pessoas precisam ter acesso a essa mudança que vai dar maior celeridade, vai dar maior assertividade para esses projetos. Bom, Márcio, sendo bem assertivo aí nessa sua pergunta, e nós estamos participando desde ontem aqui com a comunidade aqui da capital e do interior do Amazonas também, nessa perspectiva de trazer informação, facilitar o acesso à informação, né, da transparência, da clareza, né, para que todos possam tomar a melhor decisão. Né? É isso que a gente procura. Essa mudança que você se referiu, Márcio, que você já teve acesso, ela diz respeito a uma busca de uma maior, eu vou chamar de profissionalização, talvez não seja o termo mais adequado, mas vocês vão entender. A partir dessa mudança, os profissionais habilitados para apresentarem, para assinarem e apresentarem os projetos que pleiteiam incentivos fiscais na Sudam são os economistas, administradores, contadores e engenheiros para o caso de aferição, de atesto da capacidade produtiva do empreendimento. Né? Então, são esses profissionais que assinarão o projeto. Né? Ora, quando o profissional elabora o projeto e assina, ele passa a ser o responsável por aquele projeto. Se tiver ali informação falsa, se tiver informação que não bate, ou se esse projeto der algum problema mais adiante, esse projetista,
ele também vai responder por isso, porque ele assinou. Então, só complementando, então a ideia de organizar nessas categorias e de se exigir também, de se solicitar também a anotação de responsabilidade técnica, RT, é nesse sentido, que cada um no processo, que cada um tem o seu grau de responsabilidade, né? Que o profissional que está assinando o projeto, ele tem a sua responsabilidade, que os conselhos de classe, ao emitirem a anotação de responsabilidade técnica, aferirem que aquele profissional é apto, está apto, está em condições de assinar o projeto, o conselho também tem sua responsabilidade, né? E a SUDAM também, ao fazer análise, a SUDAM ela terá um certo conforto maior, porque ela está analisando, os técnicos irão analisar algo que tem um responsável técnico ali que assinou aquele projeto. Perfeito. Então, acho que o processo ele fica mais organizado, ele fica melhor conduzido e como eu falei e digo, eu acho que é uma proposta de ganha-ganha, né? Todos ganham. O profissional ganha porque o profissional que é habilitado, que ele afasta aquele profissional que está só de curioso ali, que não tem responsabilidade. Ele já afasta esse profissional, né? Os conselhos ganham porque também fazem parte desse processo na questão da fiscalização da atividade profissional, né? Também inviabilizando que curiosos, né, ou não habilitados participem, né? E a instituição, o governo também ganha porque o processo fica melhor qualificado, né? Então, acho que é nesse sentido que eu creio que seja eu somaria aí passo à frente, a população, né? também ganha porque Perfeito. pode propiciar maior oferta de postos de trabalho. Perfeito. A partir do momento que tem benefícios fiscais, que tem acesso a incentivos fiscais, e com esse reinvestimento dos 30%, você pode fazer uma expansão de uma linha, Perfeito. um crescimento. Esse crescimento vai gerar certamente postos de trabalho. Então, ganha o governo, porque esses postos de trabalho vão gerar renda, vão gerar emprego, portanto, renda. Eu sempre falo nas minhas entrevistas o seguinte, que é o círculo virtuoso da economia. A hora que gera emprego, gera renda. Essa renda gera consumo. Vai lá no centro, vai lá no comércio e vai dinamizar o comércio em vários segmentos. Que eu falo, comércio, produtos e serviços. Sim. E aí vai gerar mais impostos, portanto vai aumentar a arrecadação. E aí o governo, com a maior arrecadação, pode ofertar mais serviços públicos. Perfeito. Retornando para a sociedade em benefícios. Aí teremos a efetividade da política. Exatamente, né? Aí a política chega fechando esse círculo virtuoso. O retorno correto do investimento feito pelo poder público e pelo empresário. Isso. Eu queria de forma muito simples, até a gente já fui direto no tema de incentivos, de uma forma geral, se a gente pudesse assim, Kleber, dar um exemplo, ou dar de forma muito didática para aquele empresário que tivesse, poxa, mas que incentivo é esse? Como é que eu tenho acesso a isso? O que eu devo fazer? E talvez estejam se perguntando uma hora dessa, assim, como é que eu faço, né? Então talvez você desse assim de forma, em linhas gerais, mas o que eu já posso adiantar, procure um profissional habilitado, procure um profissional de economia, de contabilidade, administração, habilitado que certamente vai lhe dar a melhor orientação de como a sua empresa pode ter acesso a esses incentivos. Boa colocação. Hoje em dia as informações estão disponíveis, né? A gente vive a era da informação, né? As informações estão soltas por aí. O que nós precisamos é saber buscar a informação que nós precisamos, saber trabalhar com ela e fazer nossa análise e tomarmos a nossa decisão. Certo, perfeito. No ambiente certo. No ambiente certo. Isso. Exatamente isso, Maurício. Então, nesse sentido, eu vou, assim, de maneira bem simples, bem simplista. Isso, simples. Bem simplista. Existe na rede mundial de computadores, na internet, né? Existem os sites institucionais também, e temos o site institucional da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, né? Todos temos acesso, certo? É livre, todos temos acesso, a sociedade em geral tem acesso, está lá. E dentro do site da SUDAM, existe uma janelinha, um pop-up, eu não sei o termo correto que se utiliza, mas eu creio que pop-up, chamado Portal de Investimentos.
Portal de investimentos. Tá? Depois a gente coloca aí o link, tá, galera, da Sudan. Coloca o site oficial da Sudan aí, o nosso... Ao clicar nesse portal de investimentos, vai abrir uma espécie de, realmente, de portal, uma outra janela. Uma janela, vamos botar Uma assim. outra janela. E nessa janela, nós inserimos toda a questão da regulamentação, toda a questão do normativo. Quem pode, quem não pode, quais os requisitos. Quais são os setores prioritários, por exemplo, do incentivo fiscal, quem tem direito. Por exemplo, o setor hoteleiro tem direito ao incentivo fiscal. Ele pode pleitear o incentivo fiscal. Que é o setor de serviço, né? Obviamente que ele tem que atender aos requisitos que ali estão. Tem que trabalhar com lucro real, tem que atender... Só abrindo aí um parêntese. A informação, eu escutando uma palestra do superintendente da SUFRAMA, o produtor rural, lá no interior, ele tem direito também, quando ele se cadastra na SUFRAMA, de comprar implementos subsidiados. Então, você vê, a informação ela tem que ser trabalhada em todo lugar. Tem que ter. Mas era isso o parênteses. Então, esse portal de investimento, a ideia... Ele é bem autoexplicativo. Ele é autoexplicativo. Você vai clicando, vai abrindo. Quando nós pensamos neles, nós pensamos nessa sua pergunta. Como disponibilizar informação e acesso, né, para reduzir o que os economistas gostam de chamar de assimetria de informação, né, para usar o termo técnico. Então, a ideia do portal é reduzir essa assimetria de informação, para que todos tenham acesso à informação e possam tomar suas decisões. Então, dentro desse portal... Está todo o regramento lá, todo o regramento, quem pode, quem não pode, como é que é feito, como não deve, todo o regramento dos 3 instrumentos, do incentivo, nas suas diversas modalidades, implantação, diversificação, do revestimento, do FNO, do FDA, tudo lá, né? Tudo lá. Fizemos um pouquinho a mais, digamos, dentro desse portal. Nós fizemos um levantamento que brevemente a gente vai ter que atualizar, mas dentro desse portal, porque nós sabemos, como eu comentei ontem com vocês, eu passei, saindo do aeroporto e vindo para o evento, eu passei na frente de uma empresa forte de bebidas aqui na região, Perfeito. No Brasil, na verdade, no Brasil. E lá eu percebi no muro a logo da Sudan, tem incentivo Sudan? Projeto incentivado pela Sudan. A logo da SUFRAMA, e do Estado. incentivos da SUFRAMA e a logo do governo do Estado com incentivos estaduais. Então, nesse portal de investimentos, por exemplo, se eu quiser saber, eu desejo saber quais são os incentivos fiscais disponíveis em nível estadual. Pará. Tem uma janelinha lá que ele vai abrir e vai dizer quais são os incentivos fiscais do estado do Pará. Assim como tem para os 9 estados da região. Então, para você ver como é um negócio um pouco ampliado, né? As informações estão lá. Agora, bastante. Como que tentamos organizar essas informações lá, né? Tem informações da SUFRAMA, embora não seja a nossa especialidade, mas nós conversamos com a SUFRAMA, visitamos o site da instituição e organizamos lá também esse tipo de incentivos que existe. Ótimo. E tem um adicional que pode ser a cereja do bolo, né? É um diferencial. Existe algo que os nossos técnicos lá criaram, chamado de simulador, né? Então, eu tenho uma ideia, por exemplo, eu empresário, eu tenho a ideia de abrir, sei lá, uma indústria de calçados em tal município, aí tenho uma ideia de como que vai ser, eu já tenho uma ideia de um projeto mentalmente formatado, né? Sim. Ou um rabisco no papel. Eu posso ir para dentro desse simulador do FDA, por exemplo, né? Aí lá eu vou buscar, primeiro eu vou procurar o município que eu quero me instalar, aí boto o município. Depois eu vou buscar os setores. Qual é esse meu setor? Se o setor que eu quero me instalar, que eu quero iniciar, não estiver listado ali, é porque ele não é prioritário, o FDA não financia aquele setor. Perfeito. Então ali já tem ali já é um filtro. Perfeito. Né? Se financiar, está lá. Aí, estando lá, aí ele vai preenchendo com o valor do investimento que ele está imaginando para o projeto, o tamanho do projeto, vai preenchendo algumas informações de tal sorte que no final, ao
ao preencher a tabela toda, os quadros todos, ele vai dar um clique e vai aparecer quanto o FDA pode financiar daquele projeto. Vai aparecer uma comparação da taxa de juros do FDA, o prazo, né? Normalmente o FDA o prazo é alongado, 20 anos, 15 anos. Então vai aparecer o prazo e a taxa de juros vai aparecer que não é exatamente a do contrato, mas é algo próximo ali, né? Tem uma noção no fundo. É um simulador, né? E mais do que isso, ele já vai dar a taxa dessa atividade caso fosse FNO, caso fosse BNDES. Então já há até uma espécie de comparação, né? Tem determinadas atividades que elas são mais viáveis via FDA. Mas, porque o FDA ele leva em consideração também classificação dos municípios. Eu estou localizado num município que é dinâmico, mas que tem baixa capilaridade, está mais isolado. Essa classificação potencializa o financiamento, pode reduzir os juros. Né? Então, esse simulador leva isso daí. Eu acho que é bastante interessante. É a primeira versão, é a versão 1.0 que a gente chama desse projeto. Na próxima versão, a gente nós vamos precisar atualizar com certeza. E não sei se já na próxima versão, eu acredito que mais para frente, na terceira versão, aí a gente vai ter que trabalhar já, inclusive, pensando nos aspectos da reforma tributária, que começa a transitar já esse ano agora de 26, né, já um processo de transição. Teste, né? E em 27 já começa, alguns processos de mudança já começam a valer a partir de 27. Sim. Então a gente já vai ter que ir ajustando essas questões. Mas o portal muito bom. Então ali ele já vai ter uma visão, olha, posso financiar R$1 milhão e já vai saber a taxa de juros, perfeito, já vai saber parcela, já vai saber em quanto tempo, perfeito, 15, 20 anos, já vai saber qual o limite, se é FDA, se é FNO. Ótimo. Então, você acesse aí o site da Sudan, vá lá, meu amigo. Importante oportunidade para ter esse incentivo e expandir, né? Gerar mais emprego e renda. E o empresário que tiver dúvida, puxando sempre para o nosso lado, procura o profissional. Economista, contador e administrador. Esse é o nosso trabalho também, viu, Maurício? Divulgar bem esse portal, porque como ele é muito recente, ele não tem um ano ainda, ele é recente, então as pessoas acabam não sabendo que ele existe, né? Então a gente está sempre, na medida do possível, falando dele, divulgando, para ver se ele se torna mais efetivo em números de consultas, né? E de uso realmente, de uso para a sociedade, porque ele foi feito para isso, para que a sociedade use e abuse das informações que estão lá, né? Perfeito. Então, como a gente aprimorou a parte do site e agora aprimorando a atualização dos manuais, e o que está por detrás disso é acelerar os projetos, conseguir uma análise mais assertiva, conseguir a liberação e, portanto, o empresário ter acesso ao incentivo, né? Eu acho que, e aí se cumprir todo aquele ciclo que a gente falou, que é a essência da política pública. Mas esses instrumentos, o que está por detrás vamos dizer assim, da implantação de todos os instrumentos é aquela reflexão que nós conversávamos ontem e hoje, agora há pouco, com relação a como desenvolver uma região um pouco mais isolada, como desenvolver, eu costumo sempre dizer aqui também, até por ofício de professor que sou, que o polo industrial, Kleber, ele foi criado a partir de uma teoria do economista francês, François Perrault, de polos de desenvolvimento e crescimento econômico, efeito propulsão, efeito dispersão. Exatamente para ser utilizado em áreas de difícil acesso, em áreas isoladas. A partir desse polo, entendia-se que ele ia se irradiar a economia, ia desenvolver a partir de um ponto principal, que seria o polo industrial. No caso de Manaus, do Amazonas, seria Manaus, e a partir de Manaus se espraiava o desenvolvimento. Isso foi um instrumento desenvolvido. E o que a gente vem verificando há décadas, é que, apesar de todo o esforço de se industrializar, de beneficiar os recursos naturais, ainda é um pouco incipiente. O que a gente ainda verifica é que ainda há muita exportação de matéria-prima, produto subacabado. Queria que você desse uma passão, o que você pensa a respeito disso, olhando um pouco da história e chegando no presente.
Márcio, voltando para a teoria, né, ou mergulhando na teoria, que na verdade as nossas falas, elas, embora não pareçam, mas elas sempre estão baseadas em teóricos que lá atrás estudaram e desenvolveram suas percepções acerca da realidade, né? O nosso modelo de desenvolvimento no Brasil, esse modelo de desenvolvimento é criado por Celso Furtado, esse modelo das superintendências de desenvolvimento, Sudene, Sudan, depois a Suframa, o Banco da Amazônia, enfim, esse modelo de desenvolvimento regional de Celso Furtado, grande Celso Furtado, eles se baseiam muito na teoria cepalina, né? Na nossa CEPAL, né? CEPAL, Instituto da CEPAL. Isso, Escola chilena. Desenvolvimento baseado na teoria da CEPAL. Raul Prebisch, né, o grande nome da CEPAL, o chamado de Keynes da América do Sul, né? Da América do Sul. Enfim, esse modelo de desenvolvimento da Cepalino, ele se baseia na evolução da indústria, né? Ele se baseia na verticalização da produção, na agregação de valor e no desenvolvimento da indústria. A indústria que é a grande, nessa visão, a indústria é a grande propulsora da economia, né? Perfeito. Então, esse aspecto que você falou, que você citou, realmente, nós já evoluímos muito, né? Já. Porque hoje nós falamos de indústria 4.0 na Beneficiamento do próprio açaí, eu já tenho. Nós falamos disso aqui já, né? Assuntos de ponta. Mas, por outro lado, muito ainda pode e precisa ser feito, né? O que a gente observa é que as economias mais dinâmicas, do centro-sul do país, eles crescem numa velocidade um pouco maior do que o nosso crescimento registrado aqui. Então, esse distanciamento entre sul-sudeste, o norte e nordeste, ele se mantém ou ele até cresce. Desloca mais um pouco. Por conta dessa velocidade de crescimento mais acentuada do centro-sul-sudeste. Agora sim, Márcio, eu acredito, viu, Maurício? Eu acredito, e não é fala, assim, não é demagogia, não. Eu acredito que o norte e o nordeste, a Amazônia e o nordeste, eu não gosto de falar norte, eu prefiro falar Amazônia, né? Que é mais abrangente. Exato, acho que é mais a nossa cara, né? Sim. A Amazônia e o Nordeste, eu acho que o futuro do Brasil está nessas regiões. Uma visão, eu não parei para estudar esse movimento ainda, né? Eu não tenho números e indicadores para confirmar o que eu vou falar, mas a impressão que eu tenho é que... É uma hipótese empírica, vamos dizer, uma hipótese na sua visão, né? Que o Sul, o Sudeste, alguns setores, alguns segmentos, eles já apresentam esgotamento, né? A gente percebe isso, por exemplo, na economia do Rio Grande do Sul. Claro que teve aquele problema ambiental todo lá, do alagamento e tudo, mas o Rio Grande do Sul está com sérios problemas, né? E subindo ali, São Paulo, né, é a grande máquina, né, do propulsor aí do desenvolvimento não, do crescimento do Brasil. Mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se, por exemplo, se eu, você ou Maurício, se nós trocaríamos a vida aqui na Amazônia por uma vida em São Paulo, né? É uma boa pergunta. É uma reflexão, né? Porque realmente são realidades completamente distintas. Eu olho mais para cima, né? Que crescimento também não está só indo para baixo, está indo para cima. Temos aí o nosso estado irmão Roraima crescendo aí. E eu acho que né? O povo da academia não gosta que a gente fale acho, né? Eu penso, né? Eu entendo. Eu entendo que o futuro do Brasil é Amazônia e Nordeste. E muito embora digam que nós estamos longe de todos, né? É o contrário. Quem está longe de todos é o Sul-Sudeste. Nós aqui na Amazônia, Nordeste também, nós estamos
de frente para a África, né, próximo ali em cima, ali a Estados Europa, Unidos, Europa. mais ao norte aqui a América do Norte, né, Estados Unidos, Canadá, América Central, passando pelo Canal do Panamá, a gente bate na Ásia, Hong Kong. Nós estamos perto de todos para comprar insumos e para escoar a nossa produção. Então, esse fator locacional, ele é uma vantagem estratégica para a gente fantástica. E nós temos muito a explorar ainda, é muito a explorar. O que nós já exploramos aqui da nossa região? O que nós muito precisamos, o Márcio já É tocou verticalizar mais também. que é o valor agregado, ou Perfeito. seja, a bioeconomia, a economia regional, os produtos precisam ser verticalizados. Por né? exemplo, Tem um PPB, futuramente, de cada Você produto falou ontem desse. com relação. Eu não sabia dessa informação com relação ao boi vivo. Né? pois é, exportar boi vivo faz sentido? Não. Faz. Tá. Para quem está exportando, Tá. faz, está ganhando dinheiro, Sim, né? mas Mas não agrega valor. poderia ter um faturamento muito maior Claro. caso houvesse o beneficiamento disso Claro. daí, né? Então, assim, são contradições que a gente ainda Se vive, você olhar um pouco, mas eu acho que a gente evolui para algo muito melhor. A gente está evoluindo. né? nessa linha do valor agregado da verticalização, a tua teoria, o teu pensamento, ele tem muito a ver. Espaço tem bastante, população é uma população que está ali para ser atendida e se especializar. Então, é isso aí, é o caminho, sim. É o caminho. É. Só para a gente encerrar aí, já estamos indo para o final, já encerramos já, na verdade, mas eu queria só trazer um dado importante. Hoje o Amazonas tem 3 rodovias e o Pará tem 11. As 3 do Amazonas são muito precárias, né? É 174, a 319 e a 290, que é a Transamazônica, né? Então você tem praticamente só a 174. Mas muito obrigado, Kleber, pela presença, te agradeço aí. As suas considerações finais, te agradeço que passou tão rápido, tá vendo? A conversa quando é boa, passa rápido. Pois é, eu agradeço de coração a acolhida de todos aqui, principalmente Será sempre Márcio muito e o bem-vindo, Maurício, todos. que tem me acompanhado aí, né? Foram me buscar no aeroporto e estão comigo até hoje. Vão E me vamos deixar no levar. aeroporto de novo. Enfim, agradecer a acolhida de vocês, Perfeito. essa irmandade, né? Essa parceria. Perfeito. E dizer que lá no Pará estamos à disposição para colaborar sempre com a região, com o estado do Amazonas, enfim, com os profissionais economistas aqui do nosso estado irmão, e tamo junto. Obrigado, Maurício. É isso mesmo. Crescer tem que crescer junto. É desenvolvimento regional e nós fazemos parte de uma região. Muito obrigado, meus amigos. Então ficamos por aqui nessa semana com mais um programa Conexão Economia. Até a próxima semana. Tchau.